Então nesse terceiro vídeo eu continuo sobre a teoria do self, a teoria da personalidade da pessoa, da continuidade da pessoa, agora explorando os pensamentos de David Hume. Para entender as ideias dele é preciso fazer um pouco de contextualização da realidade que ele viveu. O Hume, ao contrário dos anteriores, ele trazia uma ideia completamente disruptiva, porque antes a ideia dos filósofos era que tudo tinha alguma ligação com Deus. A partir do David Hume, essa ligação com Deus já não era mais necessária para explicar os conceitos filosóficos. Apesar de que a igreja estava enfraquecida, então a perseguição contra filósofos que achassem solução dos problemas em meios diferentes dos divinos, a perseguição era menor, ele ainda teve algumas punições por isso. Por exemplo, a Academia, deixa eu ler aqui, a Academia de Ciências lá da Escócia não deixou ele ser premiado. Isso aconteceu exatamente porque ele não aceitava a ideia de Deus. E ele foi excomungado da igreja da Escócia e zoou o pessoal, porque quando ele foi excomungado, o pessoal prometeu que estava mandando ele para o Satanás dos infernos. E ele zoou falando assim, a punição minha foi porque eu não acredito em Deus. Eles falaram que vão me mandar para o Satanás dos infernos, como se eles tivessem o poder para fazer isso. Então, o Hume era completamente céptico, ele não acreditava em Deus, ele não fazia referência a Deus nos escritos dele. Então, por causa disso, ele não tinha nenhuma obrigação de tentar explicar o que aconteceria com a pessoa numa possível vida após morte. Então, o trabalho dele não desenvolve nenhum raciocínio de continuidade do self após a morte, ou talvez uma continuidade do self através da reencarnação. Então, vamos lá. Ele foi reconhecido como o grande infiel, exatamente por não acreditar em Deus, e então ele saiu daquela ideia supersticiosa e foi para uma ideia mais pró-ciência. Então, por isso ele foi bem original e disruptivo. Agora, como que divide mais ou menos o pensamento de Hume? Ele tem a ideia, interessante, né? Que é ideia e impressões. Para ele, quando o ser humano recebe qualquer informação por meio sensível, ele está tendo uma impressão. Por exemplo, você olha para uma bola vermelha, você está tendo uma impressão de uma bola vermelha. De uma hora para outra você fecha os olhos e imagina aquela bola que você acabou de ver. Nesse momento você está tendo uma ideia daquela bola. Isso é o pensamento de Hume. Então, uma coisa que é real e veio através dos sentidos é uma impressão. Uma coisa que é materializada por causa de uma impressão anterior é uma ideia. E nesse ponto é importante salientar que Hume imagina que não existe a possibilidade de uma pessoa ter uma ideia de alguma coisa que ela não tenha tido impressão. Mas é possível que a pessoa faça uma espécie de síntese de mais de uma impressão para formar uma ideia nova. Por exemplo, uma pessoa que nasceu cega não tem nenhuma forma de ter uma impressão a respeito, por exemplo, da cor vermelha. Ela nasceu cega, ela não consegue enxergar a cor vermelha. Então, para Hume, é impossível que essa pessoa tenha uma ideia de uma cor vermelha, porque uma ideia, para ele, requer uma impressão anterior. Já uma pessoa que tenha uma impressão a respeito do ouro e uma impressão a respeito da montanha, não precisa ver uma montanha de ouro para ter uma ideia de uma montanha de ouro, porque ela teve as impressões anteriores necessárias para serem consolidadas nessa ideia que, na verdade, nasce das impressões anteriores. Então, uma ideia de uma montanha de ouro é possível, mesmo que não exista uma montanha de ouro. Mas, em compensação, uma ideia de uma cor, por exemplo, uma pessoa que não enxerga, já não é possível, porque para ter uma ideia, a pessoa precisa ter uma impressão anterior a ideia. Aí quando ele entra no raciocínio de self, que é o raciocínio que a gente está discutindo nesse primeiro momento, nesse raciocínio, ele não acredita na existência de um self único e imutável. Para ele, o ser humano acaba criando a ideia da existência de um self, porque o ser humano quer acreditar na existência desse self. O ser humano não consegue acreditar que ele é, na verdade, uma coleção de várias etapas de sentimentos, várias etapas de impressões e várias etapas de ideias. Então, nesse sentido, o Hume faz uma comparação até que interessante. Ele fala o seguinte, não que seja correto, tá, gente?
Ele fala o seguinte: não é possível você imaginar a existência de um self único, porque a pessoa é uma sucessão de impressões, e essa sucessão de impressões vai gerando cada vez uma pessoa diferente, e essa pessoa diferente não pode ser um self. E aí ele compara que todas as impressões geram ideias. E se a gente nunca teve uma impressão desse tal self que os outros filósofos falavam, de onde que a gente tira a possibilidade de ter uma ideia de self? Então, essa parte dele é até bem complexa, eu precisei de ler mais de uma vez. Mas imagina o seguinte: você consegue ter uma impressão a respeito de uma bola vermelha porque você viu uma bola vermelha antes. Ou então você consegue ter uma impressão, você consegue ter uma ideia a respeito de uma bola vermelha porque você viu uma bola vermelha antes. Essa vista da bola vermelha é a impressão da bola vermelha. Mesmo que você não tenha visto uma bola vermelha antes, você viu a cor vermelha e você viu uma bola, você consegue materializar uma ideia de uma bola vermelha porque você teve essas impressões anteriores que vão te dar condições de ter essa ideia de uma bola vermelha. Quando a gente fala no self, ele imagina que não existe a possibilidade de a gente ter uma ideia de self, porque nós nunca tivemos uma impressão de self. O que a gente tem, na verdade, são várias impressões consecutivas de coisas que o ser humano está sentindo constantemente. Por exemplo, aí eu tenho uma impressão que eu estou vendo alguma coisa na televisão, eu tenho uma impressão que eu estou vendo alguma coisa ali, que eu estou sentindo calor, são impressões. E essas impressões formam aquilo que o ser humano chama de self, mas que o Hume não acredita ser o self. Aí entram os experimentos de pensamento do que seria uma sequência de impressões e o que seria uma ideia errada daquilo que se tem como impressão. E nesse momento, é uma coisa até interessante, que é um exemplo relacionado à impressão de consecutivas imagens. Quando você olha para mim, você tem a impressão que eu estou mexendo a mão. Mas, para você, isso é só uma ideia que vem de uma impressão errada, porque eu não estou mexendo a mão. Você está vendo um conjunto de imagens em sequência, e esse conjunto de imagens em sequência te dá uma ideia fictícia de que eu estou mexendo a mão. Da mesma forma, se você para pensar que existe, por exemplo, uma sequência de quadros quando você está assistindo uma peça de cinema, existe uma sequência de fotogramas que juntas te dão aquele sentimento de movimento, mas se você observar um a um, você vai ver que é uma sequência de quadros parados. Aquela ideia que nasceu na sua cabeça, num pensamento de Hume, seria uma ideia fictícia de movimento, assim como o ser humano tem uma ideia fictícia de self a partir de várias impressões que acontecem de uma forma contínua e simultânea. Uma outra forma de imaginar isso é a impressão que a gente tem da existência de um carro, que para um usuário, para um motorista, aquilo é um carro, mas essa impressão que a gente tem da existência de um carro no nosso campo, que gera para a gente a ideia de que a gente tem um carro, ela se torna uma impressão fictícia no momento em que o mecânico vê um carro como um monte de peças amontoadas. Então, é bem complexo até para imaginar onde o Hume tenta chegar com isso, e ele não consegue chegar, digamos que, muito longe na cabeça de muitas pessoas, porque essas ideias dele não são aceitas, né? Parece que ele tentou criar uma forma de contradizer a filosofia anterior e tentou criar uma forma de gerar esse argumento a respeito desse self que não existe. Mas o que ficou desse argumento do Hume, que é muito importante? Ele não acredita na existência do self, ele não acredita na possibilidade de continuidade da pessoa no pós-morte. Para ele, a pessoa morreu, a pessoa acabou. Ele não acredita na possibilidade da reencarnação, porque ele não acredita que exista uma alma na pessoa e que essa alma represente esse self. Agora, continuando só dos pontos que eu anotei, não há um self imutável abaixo de nossas experiências, que é o que eu acabei de falar. Não existe digamos que uma alma, né, um tapete de alma que esteja por baixo de tudo que a gente faz. Isso é a ideia do Hume, para, digamos que, carregar uma pessoa por detrás dessa massa de carne carne e osso que é o ser humano. Esse é o ponto de vista dele. Nossa vontade de querer esse self, a nossa vontade de querer que esse self exista é o que cria modos de explicar e acreditar nessa existência. Então,
ele fez esse argumento até para contradizer os filósofos anteriores que acreditam piamente na existência do self, que é exatamente o fato de nós estarmos desesperadamente na busca de uma forma desse self existir, é pela vontade do ser humano de que exista esse self, e pela vontade do ser humano de continuar no pós-morte, que nós criamos formas de acreditar na existência desse self. Esse é o ponto de vista de Hume. Então, o Unchanging Self, ou alma, é uma ficção. Ele imagina que isso não existe. Então, essa teoria dele, que é a Bundle Theory of the Self, a memória não é um self imutável, mas a união de todas as lembranças em uma memória. É um mix que nos dá a impressão de que existe um self. Então é aquilo que eu falei, né? A mesma ideia das peças que formam um carro. Então, no ponto de vista de Hume, a coleção de todas as lembranças, todas as impressões, todos os sentimentos e todas as experiências cria na cabeça do ser humano a ideia de que existe um self, mas esse self, na verdade, não existe porque não existe identidade, porque não existe uma igualdade entre essa coleção de lembranças e a linha de tempo, porque o self é mutável no tempo. À medida que vão chegando mais lembranças, esse self vai mudando, porque pro Hume, o self, na verdade, é essa coleção de sentimentos e impressões. Experiências são fundamentos para ideias, mas qual a experiência do self? Então ele dá uma ideia de que existe uma experiência que te fez conhecer a água, e a partir do momento que você teve a oportunidade de conhecer a água, o seu cérebro fez aquela ideia do que é água. Então você já imagina, beleza, eu nunca fui numa piscina. Você é criança, imagina, eu nunca fui numa piscina. Mas eu imagino que deva ser legal porque eu conheço a água e conheço, por exemplo, uma caixa grandona. Com essa caixa grandona cheia de água, se eu estiver lá dentro, deve ser divertido. Então isso seria essa ideia da água e você aplicando essa ideia da água na sua realidade. Mas você nunca teve uma experiência sensitiva do self, como é que você vai saber o que é o self? Esse é o ponto de vista dele. Não há experiência do self, não há como haver ideias do self. Ideia do self requer impressão do self, que é mais do mesmo. A ideia do self requer que a pessoa tenha tido contato com esse self, mas a pessoa nunca teve contato com esse self. Isso é importante, que é o pensamento do Hume, que muita gente discorda. Bundle Theory of Self, não há uma impression of the self, mas uma sequência de impressões, que é o que eu falei anteriormente. Não existe um self único, não existe uma ideia única do self, mas existe uma sequência de impressões que a pessoa vai acumulando durante a vida, e a diversidade de impressões não é identidade de impressão. Então, se você acabou de ver uma bola, você tem uma identidade, porque você viu uma bola, aquela bola é um elemento, ela vai gerar uma ideia. Mas uma coleção de impressões para Hume não forma uma identidade, não é uma coisa única. Então, no ponto de vista dele, não existe essa ligação com o self. Diversidades são impressões na linha do tempo, que é aquilo que eu falei. Ele imagina principalmente pelo fato dessas impressões acontecerem numa linha de tempo e sempre no momento posterior, o self, que seria uma coleção de impressões, seria imediatamente diferente do self anteriormente. Ele imagina que não é possível existir essa identidade de self. Então, um carro para quem dirige é um objeto, mas para um mecânico torna-se um complexo conjunto de elementos, que é o que eu já falei. A sucessão de impressões não faz uma identidade, que é o que eu acabei de falar. Esse causation, a mesma causa, mesma identidade. Exemplo da igreja que caiu. Então ele faz um exemplo interessante, que o ser humano costuma querer criar uma ideia de continuidade em cima de uma coisa por motivo de uma causa. O exemplo que ele dá é, imagine que uma igreja num determinado vilarejo caiu por causa de um terremoto. Aquela igreja caiu, era a igreja de Santo Antônio, por exemplo. Então, a comunidade se uniu, foi lá e construiu a igreja novamente, igualzinha ela era antes. Mas aquela igreja foi construída com tijolos completamente diferentes, foi construída com uma massa de cimento completamente diferente, um telhado completamente diferente. A igreja, tecnicamente falando, é outra, mas a comunidade vai continuar falando que é a igreja de Santo Antônio e por causa dessa causa, eles vão tentar criar uma identidade de continuidade de uma coisa que, segundo Hume, não é contínua. Então, self ou soul nasce da nossa necessidade de criar uma identidade a partir de uma conexão da nossa sequência de impressões. Então, para ele, a ideia de alma ou a ideia de self nasce exatamente dessa necessidade que nós temos de criar uma identidade a partir de tudo que nós
vivemos durante a nossa vida. Então, nós queremos criar uma continuidade para isso e criar uma identidade para isso. Então, no ponto de vista dele, somos nós que criamos essa ideia do self. Então, ele dá um outro exemplo, que é um exemplo até interessante, que é um exemplo prático e biológico, que é de uma planta crescendo. Uma planta, quando uma planta começa a crescer, nós precisamos concordar que se a gente plantar uma plantinha desde a semente, nós vamos imaginar que é a mesma árvore desde o momento que ela brotou até no momento que ela está gigante. Mas quando a gente pensa nisso tecnicamente, fisicamente, biologicamente, é que aquela planta vai adquirindo matéria ao longo do tempo e a planta não vai ser, por exemplo, com 5 anos, quando ela estiver gigante, a mesma sementinha que ela era naquele momento que ela foi plantada. Não faz sentido algum que isso seja, mas o ser humano tem essa tendência de querer criar essa linha de continuidade e admitir que existe uma identidade naquela planta. Da mesma forma são os animais, tanto um animal irracional quanto o ser humano. O animal irracional, que é muito mais inteligente que o ser humano, mas enfim, tanto o animal irracional quanto o ser humano, ele passa por trocas biológicas durante a vida e dificilmente uma pessoa vai manter a mesma, não a quantidade, né, as mesmas células durante a vida toda. Então, quando você chega em determinada idade, você já praticamente trocou o corpo todo à medida que o tempo passa, mas mesmo assim o ser humano admite que existe uma continuidade de self. Para ele, isso é uma forma de explicar que não existe uma continuidade de self nesse sentido. Exemplo, como aí que eu anotei os exemplos que eu falei anteriormente, como um cego de nascença poderia ter ideia de cor, a ideia da montanha de ouro, eu falei também, reencarnação para o Rumi não é possível, porque não existe continuidade no pós-morte, a vida pós-morte não é possível para ele. Então esse seria, dentro desse curso a respeito de self, o ponto de vista mais complexo, o ponto de vista menos aprovado pelos demais filósofos. E eu gostaria de agradecer se você teve a paciência de escutar, gostaria de te pedir para curtir o canal e compartilhar com quem gosta desse assunto. Eu volto a falar, eu estou estudando filosofia, só que dessa vez eu estou estudando filosofia fazendo as gravações, não só para me ajudar na hora da prova, para eu recordar tudo, mas também, quem sabe, pode servir para alguém que goste do assunto. Muito obrigado, até mais.